E o tema desta noite será refúgio. Nós vimos na semana passada que podemos nos sentir seguros, apesar de estarmos vivendo diversos desafios. Olhamos, por exemplo, no Salmo 4, versículo 8, Davi dizendo: em paz me deito, logo adormeço, pois só tu, Senhor, me fazes viver em segurança. Vimos no domingo passado que Davi estava sendo perseguido quando ele escreveu esse salmo. O Salmo 3 mostra isso claramente, ele dizendo que estava cercado de milhares de inimigos. Então, gente, as circunstâncias da vida de Davi não eram a causa para ele estar se sentindo em paz. Ele estava se sentindo em paz a ponto de deitar e dormir sem nenhum problema, porque ele tinha confiança no Senhor. E isso é que trazia segurança para ele. Mas vejam que Davi não estava alheio. Ele se sentir em segurança não fez com que Davi ficasse, ou como a gente diz brincando, de bobeira. Quando foram avisar para Davi que Saul queria matá-lo, e na verdade quem avisou foi o próprio filho de Saul, Jonatas, que era grande amigo de Davi, ele fugiu. Ele não ficou esperando, Deus me colocou em segurança, nada acontecerá comigo. Não, só ser morto. Se Deus te avisou que você vai ser perseguido, você tem que tomar uma atitude. Deus está te avisando. Eu vou só lembrar uma situação da Bíblia. Um anjo, olha só, hein? José e Maria viajaram lá da Galileia, onde eles moravam, para a Judéia. Em Belém, tiveram Jesus. Veio um anjo e os avisou que eles seriam perseguidos, para eles fugirem para o Egito. O anjo não podia simplesmente acampar, né, um exército de anjos acampados ao redor de Jesus para matar todos os agentes de Herodes? Podia. E por que Deus não fez assim? Não sei. Não sei. Tem alguma coisa apitando. Não sei por quê. O fato é que Deus, por meio de um anjo, avisou José que ele tinha que pegar a esposa dele, o filho dele e fugir. E, portanto, ele não foi irresponsável e agiu segundo a direção de Deus. Desculpe. Eu não tenho culpa. Dessa vez a culpa não é minha. Não adianta olhar para mim. Davi foi avisado, fugiu. José foi avisado, fugiu. Aí eu te pergunto, o que é que você faz quando Deus mostra para você que você está prestes a ser perseguido? O que é que você faz? Ora, clama ao Senhor que te proteja e fica quieto, não faz nada? Você foge para onde? Tem que fazer alguma coisa, não pode ficar simplesmente parado. E para tanto, abra no Salmo 46. Pois estamos buscando nos Salmos respostas para essas diversas questões que nos afligem. Respostas práticas, que vimos pessoas da Bíblia colocando em prática, vivendo essa realidade. Deus é o nosso refúgio e a nossa fortaleza. Refúgio, lugar para onde fujo. Auxílio sempre presente na adversidade. Por isso, não temeremos. Buscar refúgio não significa necessariamente que você esteja com medo. Significa que você sabe que se não buscar refúgio, alguma coisa de muito ruim vai acontecer com você. Davi sabia e Josué ficou sabendo também. Não temeremos.
embora a terra trema e os montes afundem no coração do mar, embora estrondem as suas águas turbulentas e os montes sejam sacudidos pela sua fúria. Gente, que circunstâncias terríveis são essas? Montes se lançando ao mar, terra tremendo. Como? Isso aqui pode ser perfeitamente encarado como uma metáfora. A terra que treme é a sua fonte de sustento te deixando na mão. Porque da terra vinha o sustento daquelas pessoas naquela época. Os montes se lançando ao mar pode significar a sua segurança sendo tirada de você. Porque os montes era onde se construíam os castelos, as torres, as áreas para se proteger. Jerusalém, por exemplo, foi construída no alto de um monte, cercada de montanhas, para justamente dificultar a vida de quem fosse atacá-la. A terra tremendo, os montes se lançando sobre o mar, pode perfeitamente significar você estar perdendo a sua fonte de receita, a sua provisão, perdendo a sua segurança. Que circunstâncias terríveis! Como não nos desesperarmos diante de circunstâncias assim? Como? Buscando o auxílio de Deus, buscando refúgio em Deus. E aí ele continua, versículo 4. Há um rio cujos canais alegram a cidade de Deus, o santo lugar onde habita o Altíssimo. Deus nela está. Quem é a cidade de Deus hoje? Hein? Quem? Você. Você é a habitação do Espírito Santo. É o que Paulo explica para os coríntios. Quando Paulo diz para os coríntios que eles não deveriam abusar de nada, de bebida, de comida, de sexo, ele explica que a função, a razão de nós devermos cuidar do nosso corpo é porque o nosso corpo é o templo do Espírito Santo. É a morada de Deus nessa terra, é a sua vida. E aqui no Salmo está escrito que não será abalada. Essa cidade onde há um rio que a alegra, essa cidade não será abalada, pois Deus vem em seu auxílio desde o romper da manhã. E aí o salmista diz, poeticamente, nações se agitam, reinos se abalam, ele ergue a voz e a terra se derrete. Então ele faz uma afirmação que tem um poder muito grande. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é a nossa torre segura. Na antiguidade, como eu até já comentei rapidamente, e Idade Média adentro, a torre era a principal construção de defesa. Normalmente escolhia-se um local elevado, uma montanha, um monte, alguma coisa assim, para dificultar o acesso, e lá construía-se uma torre. Em volta da torre costumava-se construir uma muralha. Então, os defensores da torre ficavam sobre a muralha e, se fosse necessário, fugiam, recuavam da muralha para a torre, para se defender na torre do assalto, do ataque dos inimigos. Então, a Bíblia ela é repleta de citações, de metáforas baseadas na realidade que aquelas pessoas viviam. Depois que inventaram as armas de fogo, as torres perderam essa função de defesa, porque qualquer canhão de boa dimensão destruía a torre, e não adiantava nada fugir para lá, que você ia ser destruído do mesmo jeito. Aí as fortalezas mudaram completamente de formato, mas não é aula disso não. Então, os defensores de um castelo, quando o castelo estava tendo as suas defesas rompidas,
eles não se deixavam destruir nas muralhas. Eles fugiam para a torre e lá continuavam a defesa. Versículo 8. Vejam as obras do Senhor, seus feitos estarrecedores na terra. Ele dá fim às guerras até os confins da terra, quebra o arco, despedaça a lança, destrói os escudos com fogo. Parem de lutar, saibam que eu sou Deus, eu sou seu Deus. E serei exaltado entre as nações, serei exaltado na terra, diz o Senhor. E então, o salmista, inspirado, nós cremos, pelo Espírito Santo, repete a mesma afirmação que ele já tinha repetido no final do versículo 7. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é a nossa torre segura. Então, você que está me acompanhando com a sua Bíblia, vamos ler juntos aqui esse Salmo 46, versículo 11? O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é a nossa torre segura. Quando a terra estiver tremendo, seus montes estiverem se afundando no mar, vá ao encontro do Senhor, busque refúgio no Senhor. Nas palavras aqui do salmista, pare de lutar. Pare de lutar nas fronteiras do teu castelo, nas muralhas, fuja. Ou fuja não, né? Porque a gente não foge. A gente dá meia volta e avança. Então, recue. Esse é o termo militar, certo? Recue. Um recuo estratégico. Estrategicamente, você sai fora antes que o inimigo te envolva e aí te aniquile. Não, você não tem que ficar lá para ser aniquilado. Esse negócio de ficar e lutar até o último homem, isso é muito raro na história militar. Essa história dos 300 lá, isso é muito raro. Normalmente, os exércitos lutam. Quando percebem que estão sendo envolvidos pelo inimigo, eles recuam para uma posição onde eles consigam formar um novo fronte. Está certo? Então, uma vez feito isso, a luta continua. Você recua para continuar lutando. Você não está desistindo, você não está fugindo. Mas você não pode se deixar envolver. Se você for envolvido pelo inimigo, aí você vai ter que lutar até o final ou se render. Deus não está nos chamando para lutar até o final. Em luta suicida. Deus não está nos chamando para isso. É muito raro, raríssimo vermos na Bíblia Deus chamando alguém para um last standing desses de vou lutar até a morte. Muito raro isso. O nosso Deus, pelo contrário, nós estamos vendo aqui neste salmo e veremos em outros. O nosso Deus quer te proteger. E Ele é a sua torre segura. Recue para o Senhor. Quando a luta estiver muito difícil, recue para o Senhor. Às vezes, é necessário parar de lutar. E a torre é uma das metáforas que é utilizada, mas há outras. Por exemplo, Salmo 61. Ouve o meu clamor a Deus, atenta para a minha oração. Desde os confins da terra, eu clamo a ti com o coração abatido. Põe-me a salvo na rocha mais alta do que eu. Quem é a rocha que foi desprezada pelos construtores e que será posta como rocha, pedra angular? Jesus. Busque o seu refúgio na rocha mais alta. Busque o seu refúgio em Jesus, em Cristo. Pois, voltando ao Salmo, tu tens sido o meu refúgio. Uma torre forte contra o inimigo. Uma pedra elevada, rocha mais alta, torre forte, torre segura. Para sempre anseio habitar na tua tenda e refugiar-me no abrigo das tuas asas. Não há humilhação
em pedir por ajuda. Quando um exército está prestes a ser cercado, tem que pedir ajuda. Tem um filme muito interessante, aliás, baseado em fato verídico, né? Acho que, se não me engano, o nome é Somos Heróis. Mel Gibson fazendo o papel de um coronel, um batalhão ou um regimento, não sei o tamanho da força, mas é uma força americana, no Vietnã, logo no iniciozinho da Guerra do Vietnã, e eles se veem cercados. E eles seriam aniquilados. O que ele faz? Ele pede um ataque urgente, um ataque aéreo urgente na posição dele. Ou seja, haveria morte por fogo amigo ali. Ele sabia disso, mas era isso ou aniquilação. E aí ele usa um código chamado lanças quebradas. Lanças quebradas, a gente está perdido. Venham em nosso socorro. E aí acontece. Filme muito bacana, para quem gosta de filme de guerra, né, daqueles que a gente chora no final. Filme de guerra bom, você tem que chorar no final. Tem que chorar no final. Fantástico. A gente está falando aqui de tantas metáforas militares, né? Não tem como evitar, desculpe. Não é saudável lutar de forma suicida, isso não é normal, isso não é correto. E a Bíblia está nos chamando para buscar refúgio no Senhor, ir em direção à rocha mais alta, ir em direção à torre forte. Não há humilhação em pedir ajuda. Clame por ajuda. Busque refúgio quando você estiver se sentindo cercado pelo inimigo. Salmo 71, continuando nessa mesma linha. Em ti, Senhor, busquei refúgio. Olha, ele buscou refúgio. Nunca permitas que eu seja humilhado. Não há humilhação em buscar refúgio. Humilhação é em ser derrotado. Então ele pede que o Senhor o receba, o proteja, para que ele não seja humilhado. Resgata-me, livra-me por tua justiça, inclina o teu ouvido para mim e salva-me. Peço-te que sejas, de novo, a minha rocha de refúgio, para onde eu sempre possa ir, ou seja, para fugir. Dá ordem para que me libertem, pois és a minha rocha e a minha fortaleza. Livra-me, ó Deus, das mãos dos ímpios, das garras dos perversos e cruéis, pois tu és a minha esperança, ó soberano Senhor, e em ti está a minha confiança desde a juventude. Meus irmãos, há esperança no livramento do Senhor, depende da confiança que você tenha no amor dele por você. Como você pode ter expectativa de que Deus venha em seu socorro se você não acredita que ele se importa contigo? Vejam que o salmista aqui, do Salmo 71, ele disse: tu és a minha esperança. Eu espero no Senhor, pois minha confiança está depositada em ti desde a minha juventude. E ele continua, versículos 6 e 7. Desde o ventre materno, dependo de ti. Tu me sustentaste desde as entranhas da minha mãe. Eu sempre te louvarei. Tornei-me um exemplo para muitos, porque tu és o meu refúgio seguro. E aí eu lhe pergunto, circunstâncias difíceis, todo mundo passa. Alguém aqui nunca passou por uma circunstância difícil? Por favor. Ninguém? Ninguém? Sério, ninguém passa. Todo mundo aqui já enfrentou alguma circunstância difícil? Então estamos juntos. Não estou falando para a audiência errada. É para você que eu estou falando. Talvez você em casa também. Se você de casa nunca tiver passado por uma circunstância difícil, por favor, me faça saber. Eu quero te conhecer. Vejam que o salmista está dizendo que ele se transformou num exemplo pela esperança que ele tinha no Senhor. E aí eu pergunto para você, no meio das circunstâncias difíceis, da terra tremendo, os montes sendo lançados ao mar, você perdendo a sua fonte
de sustento, a sua segurança sendo abalada, qual a sua reação? Como é que você reage a essas circunstâncias difíceis, pelas quais todos nós já passamos? Qual o exemplo que você dá a todo mundo que te cerca no meio da adversidade? O salmista disse que o exemplo que ele dava era um exemplo de esperança no Senhor, no livramento do Senhor, porque ele cria no Senhor, cria no amor do Senhor por ele, desde a sua juventude. E se eu estou falando em refúgio, eu não poderia deixar de falar no Salmo 91. Avance mais um pouco a sua Bíblia para o Salmo 91. É um salmo muito citado, muito citado, principalmente fora do contexto. E aí, ele é transformado numa espécie de amuleto. As pessoas ficam repetindo o salmo como se ele fosse uma garantia de proteção sobrenatural. É uma promessa de Deus, sim. Mas fora do seu contexto, ela pode ser muito mal interpretada. Então vamos ao salmo. Aquele que habita no abrigo do Altíssimo e descansa à sombra do Todo-Poderoso, pode dizer ao Senhor: Tu és o meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Talvez isso tenha te lembrado alguma coisa, né? Eu vou ler aqui na versão antiga, que certamente vai refrescar a sua memória. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, pode dizer ao Senhor: Tu és o meu refúgio, a minha fortaleza, o Deus em quem confio. Quem aqui nunca tinha ouvido esse salmo aqui? Nunca tinha ouvido. Todos aqui já ouviram esse salmo? Deixa eu só confirmar aqui. Levanta a mão quem já ouviu o salmo, por favor. Ah, tá. Então tá bom. Eu não sei, de repente o microfone podia estar falhando, você não está me ouvindo, estou pedindo para você levantar a mão, você não levanta. Eu queria ler de novo esse salmo com você. Eu queria que você repetisse esse salmo. Principalmente esses dois versículos aqui, é algo que nós podemos escrever, imprimir, colar no espelho na hora que estiver fazendo barba para ler aquilo lá. É uma promessa de Deus, uma promessa muito valiosa de Deus. Então vamos juntos? Aquele que habita no abrigo do Altíssimo e descansa à sombra do Todo-Poderoso, pode dizer ao Senhor: Tu és o meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Amém. Você pode dizer isso sim, mas calma lá. Versículo 3. Ele o livrará do laço do caçador e do veneno mortal. Ele o cobrirá com as suas penas e sob as suas asas você encontrará refúgio. A fidelidade dele será o seu escudo protetor. Você não temerá o pavor da noite, nem a flecha que voa de dia, nem a peste que se move sorrateiramente nas trevas, nem a praga que devasta ao meio-dia. E aí agora, atenção agora, essa é a parte que costuma ser mal posicionada, mal colocada, mal interpretada. 1000 poderão cair a seu lado, 10.000 à sua direita, mas nada o atingirá. Você simplesmente olhará e verá o castigo dos ímpios. Se você fizer do Altíssimo seu refúgio, nenhum mal o atingirá. Desgraça alguma chegará à sua tenda. Porque a seus anjos ele dará ordens a seu respeito, para que o protejam em todos os seus caminhos. Com as mãos, eles o segurarão, para que você não tropece em pedra alguma. Esse salmo costuma ser usado e abusado por pessoas que têm uma postura mais triunfalista. Sou crente, sou filho de Deus, nada vai acontecer comigo. Se você tiver fé, nada vai acontecer com você. Mas olha, a vida tá difícil, está faltando fé. A culpa não é de Deus, a culpa não é da promessa de Deus, a culpa é tua.
Então, além de você estar passando por uma circunstância difícil, você ainda é acusado de não ter fé. Gente, cristão pode sofrer sim, tá? Sério? Sério? O cristão pode sofrer? Ninguém nunca ouviu falar de um camarada chamado Paulo? Um tal de apóstolo Paulo? Vai dizer que aquele cara não sofreu? Ah, mas ele era um apóstolo. Ah, tá bom. E os primeiros cristãos? Que eram lançados aos leões, queimados vivos, cerrados ao meio. Pega a carta aos Hebreus, veja lá a galeria dos heróis da fé. Ele está falando de pessoas que tiveram fé e não viram a promessa. Está lá no livro da carta aos Hebreus. Quer dizer que aquelas pessoas não tiveram fé? Tiveram sim. Mas Deus, na sua vontade soberana, permitiu que aquelas pessoas sofressem, inclusive, o martírio. Palavra grega que significa testemunho. Deram o testemunho da sua fé, inclusive diante da morte. O cristão sofre sim. Deus permite sim. Mas a Bíblia não está prometendo que 1000 cairão à direita, 10.000 à esquerda e nada vai acontecer com você? Gente, isso é dentro de um determinado contexto. Isso não é uma garantia que se aplique de forma genérica. Não é assim. E digo mais, tanto é uma promessa limitada e que pode, quando tirada do contexto, ser usada para levar as pessoas a pecarem. Como assim? A Bíblia pode ser usada para levar alguém a pecar? Ué, sim, não foi isso que Satanás fez? Abra sua Bíblia lá em Mateus capítulo 4. Satanás, Jesus ficou 40 dias e 40 noites no deserto, em jejum. E então, com seu corpo debilitado, Satanás veio para tentá-lo, para prová-lo. Mateus capítulo 4, versículos 1 a 11, não vou ler tudo, mas depois você pode ir lá e conferir. Primeiro, Satanás chega para Jesus e diz, está com fome? Fala para as pedras se transformarem em pão. Aí Jesus responde, nem só de pão viverá o homem, mas sim de toda a palavra que procede de Deus. Aí Satanás faz assim, você está citando a Bíblia? Pois é, olha só, faz o seguinte, se joga daqui lá embaixo. Levou-o para o alto do templo, no pináculo do templo, e disse para ele, se você é filho de Deus, jogue-te lá embaixo, pois está escrito. E ele citou o Salmo 91, versículo 12, versículos 11 e 12. Porque a seus anjos ele dará ordens a seu respeito para que o protejam em todos os seus caminhos, e com as mãos eles o segurarão para que você não tropece em alguma pedra. Não está escrito isso? Então por que você não se joga? E qual foi a resposta de Jesus para ele? Também está escrito, não ponha à prova o Senhor, o seu Deus. Se Deus quiser proteger você dos 1000 e dos 10.000, é a vontade soberana dele. Mas ele vai te proteger se ele quiser. Se ele não quiser, não vai. Nessas horas, eu amo a resposta dos amigos de Daniel, que a gente nunca decora os nomes israelitas deles, né? Sempre os nomes que eles ganharam quando foram para a Babilônia. Sadraque, Mesaque e Abdinego. O rei virou para eles e disse, vou mandar jogar vocês na fornalha, se vocês não se curvarem e me adorarem. E aí eu quero ver o seu Deus livrando vocês. Qual foi a resposta deles? Vocês se lembram? Rei, saiba do seguinte, o nosso Deus é poderoso para nos salvar, se Ele quiser. Mas se Ele não quiser, não importa. O fato é que a gente não vai se submeter ao Senhor, não vai adorá-lo como um Deus, porque isso não é Deus.
Deus só tem um e a gente só adora a Deus. Pode jogar a gente no fogo. Isso é fé. Isso é fé. Porque, meus irmãos, volto a dizer, vários dos nossos irmãos, no início do cristianismo, foram jogados no fogo. Jogados no fogo. E nenhum anjo apareceu para salvá-los. Um anjo apareceu e salvou Sadraque, Mesaque e Abidnego. Louvado seja Deus por isso. Mas não aconteceu com todo mundo. Então, a galeria dos heróis da fé, lá de Hebreus, mostra uma série dos nossos irmãos que creram até o final e não viram a resposta às suas orações. Nós queremos ver as respostas às nossas orações. Queremos, claro, mas isso é decisão de Deus. A gente deve perseverar, mas deixar que Deus seja Deus. Não compete a nós dar ordens a Deus. A nossa fé, por maior que seja, ela não tem o poder de dobrar o braço de Deus para obrigá-lo a fazer o que nós queremos que ele faça. Não creio nisso. E eu não vejo isso na Bíblia. Portanto, eu pergunto mais uma vez para você, qual tem sido a sua atitude no meio da adversidade? E eu quero orar com você, mas antes, resumindo, concluindo o que vimos. Quando nos sentimos perseguidos, devemos ser prudentes como Davi e fugir. Prudentes como José e Maria, que foram avisados pelo anjo e fugiram. Buscar refúgio em Deus não é covardia, é sinal de sabedoria. Quando nos sentimos derrotados, não devemos nos desesperar, e sim recuar para a torre segura, para o rochedo alto que representam a presença do Senhor, o nosso Deus. Desta forma, humildemente, com a ajuda de Deus, conseguiremos manter a esperança de livramento em meio à adversidade. Qual tem sido a sua atitude em tempos de adversidade? Você tem sido um exemplo para as outras pessoas de alguém que mantém a esperança mesmo no meio da adversidade? Fruto do seu amor por Deus, fruto da sua confiança de que Deus te ama. Talvez, no meio de uma adversidade, você tenha fraquejado, tenha perdido a fé, tenha deixado de acreditar que o Senhor irá te livrar, segundo a vontade dEle. Então eu quero orar por você. Talvez você esteja passando nesse momento por um grande desafio, uma adversidade padrão, chão tremendo, um monte se lançando ao mar. E eu quero clamar ao Senhor junto com você, para que Ele renove a sua esperança.